Você já perdoou de fato aquela pessoa que te fez muito mal? Talvez na sua história esteja registrado muita coisa triste, muita coisa complicada que te aconteceu. Como você lida com o seu passado? Como você trata essas memórias, essas lembranças? Olá, meu nome é Wellington, eu estou aqui com você para mais uma reflexão para hoje. E o texto da palavra do Senhor, nosso Deus, que servirá para a nossa inspiração e momento devocional, se encontra em Gênesis capítulo 50. Eu quero ler para você do verso 15 até o verso 21, que diz o seguinte: Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Olha, eu perguntei para você como você lida com o seu passado, com a sua história. Não precisa ser uma história muito complicada, uma história muito triste. O que te aconteceu no passado não precisa ser algo tão chocante como aconteceu com José. Mesmo assim, pode ser que ainda seja um empecilho, um problema que atrapalha você viver bem hoje. Conheço pessoas que o rancor, a tristeza, a amargura trazem grande sofrimento para elas hoje. Gente que não consegue perdoar o que lhe aconteceu. Eu tive um amigo que quem estava mais próximo dele do que eu disse que além da doença física que ele tinha, a doença emocional era muito grande, porque um dia bateram no carro dele e a pessoa fugiu, não quis pagar, e aí teve que mover um processo, investigação, essas coisas de trânsito. E ele gostava tanto do carro dele que ali ele ficou angustiado e disse que dali para frente, ele que já não era uma pessoa das mais doces, viveu o resto da sua vida, que não durou muito tempo por causa de um câncer, que já estava bem adiantado e agressivo no pâncreas. A vida dele ficou ainda mais amarga, porque ele sempre lembrava disso, dessa maldade que fizeram com ele e dessa injustiça que fizeram com ele. Pois bem, para viver bem, para viver melhor, para viver de forma saudável e conseguir aproveitar o máximo da vida que a gente está tendo agora, nós podemos e precisamos aprender com José. José do Egito é um perfeito exemplo de gente que consegue não esquecer tudo que lhe aconteceu. Porque quando os irmãos ali vão tentar, com a consciência pesada, se oferecem como escravos após a morte do pai, eles se oferecem como escravos e querem, de alguma maneira agora, ter um alívio, porque acham que agora que o pai morreu, José vai pesar a mão, o que ele não tinha feito até então. José olha e fala assim: olha, vocês de fato fizeram mal para mim. Ou seja, viver bem com o que passou não é amnésia. Viver bem com aquilo que nós experimentamos no passado não é bater a cabeça, sofrer de alguma doença que impede com que a gente consiga recordar. Viver bem hoje, apesar do que vivemos no passado, é saber que até a maldade das pessoas, até o que nos aconteceu lá atrás, mesmo sendo um intento maligno contra nós, foi
providência de Deus, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor, Criador do universo, constantemente. A partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, saiba, não tem nenhuma coincidência com você, lembre-se disso. Deus controla todas as coisas até antes da nossa conversão, mas a partir da nossa conversão fica muito mais claro que Deus está cuidando da gente. E até as investidas do diabo contra nós podem servir para o nosso crescimento, podem servir para chegar num momento como esse aqui. José olhar e falar assim: vocês fizeram sim muita besteira comigo. Vocês fizeram sim muita maldade comigo. Mas eu não sou preso à maldade que vocês fizeram. Eu não estou acorrentado a essa história. A minha vida, a minha história está nas mãos do Criador. E eu vivo por ela, não vivo por aquilo que vocês fizeram. Não vivo por aquilo que vocês tentaram, que vocês desejaram, que vocês sonharam para mim. Eu vivo por aquilo que Deus planejou e está executando na minha vida. Outra coisa importante, maravilhosa que esse texto traz para nós é que, de fato, crer na providência e num Deus todo soberano livra a gente de ser prisioneiro do passado e ainda nos dá condição de viver uma vida de generosidade, de bondade, de se fazer o bem no presente e no futuro. José não apenas disse para seus irmãos que não ia tratá-los como empregados, como escravos, que não estava considerando a maldade que eles fizeram e por isso não ia castigá-los, mas prometeu que continuaria cuidando deles e dos filhos dele. Ou seja, ele está demonstrando bem agora e no futuro. Quando nós acreditamos que Deus é realmente soberano e que está governando a nossa vida, nós temos sim condição de se livrar das angústias, das amarras do passado, da história da gente. E ainda ser bondoso, ser caridoso, amável, feliz, generoso no presente e no futuro. É maravilhoso confiar em Deus, acreditar que Ele está conduzindo todas as coisas, saber que Ele tem um plano, propósito que é muito maior, é acima da nossa razão. Nossa compreensão não consegue alcançar aquilo que Deus sonha, projeta, executa na nossa vida. E por isso nós podemos confiar, de olhos fechados, acreditar e seguir naquilo que Deus está mandando a gente fazer, sabendo que isso, viver assim, é viver de forma saudável, é ter a alma livre dos acontecimentos do passado. Sem esquecer, não estamos falando de amnésia, não é fingir que não sabe, é olhar para aquilo e falar assim: isso não me machuca mais, isso já me deu muita tristeza, mas não vai me dar mais tristeza agora. E ainda, vocês não precisam ficar aí com o rabinho no meio das pernas, tremendo de medo, porque eu vou cuidar de vocês. E eu não vou cuidar só de vocês, eu vou cuidar da família de vocês também. Eu vou fazer bem para vocês. Vocês fizeram mal, mas eu vou fazer o bem. Por último, e não menos importante, José fala do porquê ele tem essa postura. Porque ele de fato acredita em algo que é maior do que ele, que é o projeto, o plano de Deus. Um plano de Deus que vai além dele. Uma das coisas muito terríveis que nós temos visto no nosso tempo são crentes muito egocêntricos, cristãos que pensam só neles. Gente que acha que tudo que acontece é para fazer bem para ele ficar rico, para ele ficar famoso, para ele ficar conhecido, para ele ficar inteligente, para ele ser melhor do que os outros. E José não tem essa visão. Ele fala: vocês fizeram mal, vocês intentaram mal, mas como vocês estão vendo, Deus preservou minha vida e está usando a minha vida para abençoar muitas outras vidas, para manter um monte de gente sem morrer de fome. Ou seja, é um propósito que vai além de mim mesmo, que vai além de José, que vai além de você. Deus te chamou para a vida, para transformar a sua vida e fazer de você um canal de bênçãos. Não é para você ser um açude, né? Um poço, que onde a água, toda a água que entra é para ficar só para você. Não, Deus derrama rios de bênçãos em você, para você ser rios de bênção na vida de outras pessoas também. Então hoje, depois que terminar essa nossa devocional aqui, faz o seguinte: pede a Deus para você ser bênção na vida de alguém. Faça isso de forma intencional. Lembre-se, Deus te chamou para mostrar Jesus para o mundo. Então mostre, não se esconda. Se apresente de fato. A
ao mundo como um servo de Deus que confia nele acima de todas as coisas, que inclusive a sua história passada, presente e futura está na mão dele e é para a glória dele que você existe. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado por esta história de José, por esse capítulo precioso de Gênesis 50, onde José tem a oportunidade de fazer agora o mal, de retribuir a maldade que fizeram com ele, mas como ele é um homem crente, um homem modelo, exemplo para mim e para os meus irmãos aqui comigo, ele não faz isso. Ele está livre das mágoas do passado, ele está pronto no presente a abençoar a vida daqueles que o feriram e ainda ser um recurso de bênção para tantas outras pessoas. Obrigado por essa história, que ela nos inspire, assim como Jesus fez a mesma coisa. Não olhou para a maldade que fizeram a ele, mas se entregou para ser um canal de salvação para todo aquele que crê. Que eu, meu irmão, minha irmã, possamos fazer a mesma coisa e nos apresentar como um canal de bênção do Senhor para aquelas pessoas que o Senhor nos tem dado a oportunidade de influenciar e de falar. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Como sempre, muito obrigado pela sua presença. Hoje é domingo e eu espero que você vá a uma igreja, busque ouvir a palavra de perto junto com seus irmãos. Se você quiser, está convidado a estar com a gente aqui. Igreja Presbiteriana de Itaparica, em Vila Velha. Vai aparecer o endereço e os contatos. Mas talvez você esteja longe, você não possa vir presencialmente. Então, pode acompanhar a nossa transmissão. O culto que nós fazemos aqui, nós transmitimos ele também pela internet, por este canal, pelo canal da nossa igreja. Participe, se envolva, ouça. Mas certamente, se você tiver a oportunidade de ir a uma igreja, essa é a melhor opção. Vá a uma igreja hoje à noite e preste culto ao Senhor. Esteja ali para ser abençoado pela palavra, pela presença dos irmãos, para ser lembrado que Deus está conduzindo a sua vida, para fazer de você uma bênção onde você estiver, te dando vitória sobre tudo que você já viveu ou venha viver para frente. Que Deus te abençoe e até amanhã para mais uma reflexão para hoje.